Sejam muito bem-vindos, tá? À nossa live de estreia do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz. Eu sou Ana Paula Raposo, jornalista e tarefeira da casa, e temos conosco a convidada de hoje, dessa quarta, né, convidada de estreia, a oradora Nadejda Varginha, tá? Oradora da casa também, do Centro Espírita Caminho da Luz. Boa noite, Nadejda. Boa noite, Ana Paula, boa noite a todos. E eu falo sempre olá, porque a gente nunca sabe a que horas as pessoas vão nos ver, né? Exato. Então, olá a todos. Bom dia para quem for de dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? Exatamente, com certeza. No online a gente tem isso, ao vivo é boa noite, mas pode ser qualquer horário até para quem está de fora do país, né? Vai que. Bom, nós estamos estreando hoje, né, o momento de reflexão online do Caminho da Luz, toda quarta-feira, de 8 às 8h30 da noite. Eu, Ana Paula Raposo, apresentando e tendo sempre, a cada semana, um convidado para a gente fazer nesse formato. Só para vocês entenderem, nós vamos fazer uma prece inicial e, em seguida, eu leio uma página que eu normalmente abro aleatoriamente, de acordo com o orador, né, com o convidado, do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. É um livrinho de mensagens, tá? E eu faço a prece, faço a leitura dessa pequena mensagem e, no caso, a Nadejda, nossa convidada da noite, vai fazer a reflexão sobre ela. Então, vamos à nossa prece. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade maior que nos assiste, protege, orienta na nossa caminhada rumo à perfeição, aos trabalhadores da casa, espirituais, aos mentores, aos amigos que nos ajudam a ajudar. Pedimos, Senhor, a vossa permissão para iniciarmos a live, no momento de reflexão online dessa noite, e que possamos ser úteis para o bem, fazendo o nosso melhor aqui sempre que nos colocamos em sintonia com o alto, no desejo sincero de evoluir e de colaborar para o progresso daqueles que caminham conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos à página, a lição da Nadejda, né, que caiu para ela, é a lição 95 do livro, como já disse, Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelo médium, né, Divaldo Pereira Franco. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Nadejda, fique à vontade. Então é isso, né, meus irmãos? Primeiro agradecer muito a Ana Paula pelo convite carinhoso e parabenizá-la por ser intuída pela espiritualidade e dar seguimento, né? Aceitar esse convite, porque nós sabemos dessa fase que atravessamos tão difícil e que as nossas palestras presenciais foram inibidas, né, em função da pandemia e diversas outras atividades do nosso dia a dia. Então, num momento que a gente precisa muito mais disso, né, da reflexão, do aconchego, da solidariedade, da compaixão, etc. Então, é muito bom a gente poder contribuir e cada dia mais nascerem novas
novas oportunidades de encontro, de reflexão e de auxílio a todos nós, não aos que nos ouvem, mas primeiro a gente, né, que é convidada para aquela tarefa. Então, essa é uma lição que Joana nos traz, falando sobre os nossos impulsos e sobre a necessidade que nós temos de equilíbrio, né? De equilibrar as nossas emoções com a nossa razão. Eu acho que essa passagem dela, essa mensagem, ela é muito curta, mas ela traz muita profundidade. Por quê? Porque nós vamos entender desde lá de trás que esta é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é qual? É que a gente possa associar a nossa fé raciocinada e embasá-la em quê? Nos princípios científicos, filosóficos e morais, ou religiosos, não é? E isso nada mais é do que o equilíbrio entre emoção e razão. Então, já desse início, eu acho que essa mensagem ela nos traz essa certeza, essa profundidade do objetivo da doutrina que nós abraçamos, não é? E ela também vai nos falar da nossa evolução. Por quê? Porque nós vamos nos lembrar lá na Irvênia Prado, né? Nossa amiga, profunda estudiosa, autora de vários livros espíritas, quando ela fala do cérebro triuno, que ela nos mostra que ao longo da nossa evolução, desde reino mineral até chegarmos ao hominal, nós viemos desenvolvendo no nosso cérebro andares. E nesses andares, nós vamos gravando as experiências vividas no pretérito e no presente, como se fosse o HD do nosso computador, né? Tá tudo ali nos arquivos, não é isso? Então, nos andares mais inferiores do nosso cérebro, nós guardamos a nossa memória de um tempo muito longo, muito mais longo, mas muito mais longo do que esse tempo que a gente é hominal, que é o tempo em que a gente foi animal. E quando a gente foi animal, o que nos mantinha vivos? Os instintos. Os instintos nos mantinham vivos. Então, o instinto de proteção, o instinto de sobrevivência, o instinto de manutenção da espécie. Então, a gente tinha que se alimentar, porque senão morria, a gente não pensava. A gente tinha que se defender dos predadores, das ameaças, das intempéries, porque senão a gente não sobreviveria. E a gente tinha que procriar, porque senão a nossa espécie também não ia continuar. Então, esse é um tempo que a gente guarda de memória em nós muito longo, que são os andares mais inferiores da nossa memória anterógrada, e que nesse andar a gente guarda todos os estímulos para a gente respirar, para a gente andar, para a gente fazer todos os mecanismos e processos do nosso organismo, a digestão, enfim, a respiração. A gente não pensa em nada disso. Isso acontece. Está ali embaixo. Está nesse andar. Junto os instintos. Por exemplo, eu vou colocar a mão num lugar e eu não percebi que aquele lugar está quente, porque tinha ali uma panela quente, ou porque tinha ali uma lâmpada acesa há muito tempo, uma vela que queimou ali, eu não vi, né? E quando eu aproximo a minha mão daquele lugar que está quente, o que eu faço instintivamente? Porque eu sinto dor, eu sinto calor, eu recolho a mão. Então, é um instinto. Por que eu estou falando isso? Porque os instintos, eles não dependem do nosso pensamento. Eles não dependem da nossa vontade. A gente não pensa para agir. Olha lá.
No andar do meio, na segunda casinha, o primeiro andar da nossa... Primeiro era o térreo. Aí a gente sobe um andar na nossa construção. Bota uma lajinha lá e, ó, vamos ver, a gente constrói mais um andar. Nesse andar, a gente evoluiu. Então, a gente saiu da vida de instinto para a vida de sensações e emoções. Então, quando a gente é um pouco mais elaborado como seres imortais, a gente não é mais só instinto, a gente é sensação. Então, eu tenho a sensação de fome, eu tenho a sensação de frio, eu tenho a sensação de calor. Faz parte do meu segundo andar. Quando eu evoluo ainda mais como ser, um espírito imortal, moralmente, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a sublimar as minhas sensações, os meus só prazeres. Então, enquanto eu estou na sensação, eu só quero prazer, né? Só quero vida boa. Então, só quero o que é bom. A partir daquele momento que eu começo a entrar no segundo andar, ou melhor, no terceiro andar da nossa construção, né, que é a parte mais alta do nosso cérebro, que é o nosso córtex cerebral, né, o terceiro andar, nós vamos começar a pensar. Então, do instinto a gente foi para a sensação, emoção, e de sensação, emoção a gente foi para sentimento. E por que a Nadejda está falando isso? Porque nesta lição de Joana, ela fala o quê? Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. Ou seja, enquanto a gente só age no instinto, nós estamos vivendo somente no primeiro andar da nossa construção. Nós estamos sendo aquele animalzinho que a gente foi lá embaixo e que, pelo qual a gente tem que ter um amor muito grande, porque ele nos permitiu ter toda essa complexidade de funcionamento do nosso organismo. Foi ele que nos permitiu, foi toda essa vivência. Mas a gente não pode continuar só lá. Então, aquela pessoa que a gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou papum. Toma lá da cá. Né, Nicole? Toma lá da cá. E quem não é, se sente... Hoje em dia eu falo isso porque eu sempre fui o Aé. Vocês lembram de um personagem do Chico Anísio, antigo, que ele ouvia as coisas e ficava, era eu a vida toda. E aí eu falava, gente, como eu sou boba, né? Como eu sou uma pessoa que não consegue raciocinar rápido, porque fulano responde rápido, o outro reage rápido, eu não consigo. Na verdade, não. Na verdade, não. Quando a gente fica com o instinto refreado, significa que a gente já consegue domar os nossos impulsos, ainda animais, e a gente consegue raciocinar, que é o que se espera de nós, homens, a gente já consegue raciocinar em cima daquilo que a gente sentiu, daquela impressão que a gente recebeu de alguma coisa, não é? E aí a gente, a partir desse momento que a gente raciocina, a gente consegue associar a nossa razão àquele instinto que vinha brutalmente e sem que eu pensasse nele, vinha e a gente vomita aquilo, né? A gente nem fala, a gente vomita aquilo. Então, ela nos chama a essa reflexão. Em que andar nós vivemos mais tempo no nosso dia? No andar instinto, que eu reajo imediatamente a tudo, que eu não penso para falar, que eu não penso para fazer, que eu não penso para agir, ou eu consigo subir no meu comportamento? Ou será que eu só fico no meu andar do meio, onde assim, não, isso aqui eu não gosto, não vou fazer, né? Isso aqui não me dá prazer? Não tem interesse. Eu só tenho interesse pelo que me dá prazer. E aí, quando é que a gente vai amadurecer e usar a nossa razão para podermos
enfrentar os desafios da nossa vida. É o que nós estamos sendo chamados nesse momento. O convite é para isso, não é? Então, ela fala que o sentimento bom, ele deve derreter o gelo da lógica racional, óbvio, porque se eu for só a razão, também não vai ser bom. Verdade. As pessoas que são só racionais, elas não conseguem tirar dos momentos de emoção, de sentimento profundo, o verdadeiro prazer e o verdadeiro objetivo de estarmos aqui, que é amarmos, que é sentirmos por nós um amor respeitoso e pelo nosso próximo. Mas isso só se a gente der vazão ao nosso sentimento, não à nossa sensação, ao nosso sentimento, que é o instinto e a sensação elaborados, amadurecidos, pensados. Então, o sentimento, ele derrete esse gelo da lógica racional. Eu vou dar um exemplo engraçado, que é simples, que a gente fala sempre, né? Do sentimento e da razão, né? Que é aquela carta que o filho que vai morar longe ou vai viajar escreve para o pai pedindo uma certa quantia, porque o dinheiro que ele tinha acabou. E o pai, cheio de razão, lê aquela carta e fala: imagina, do lado da mãe, olha só que absurdo, tá pedindo mais dinheiro. Pai, manda mais dinheiro. Aí vem a mãe com sentimento, não é? Que derrete aquele gelo da razão, pega a carta e fala para o seu companheiro: não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que ele escreveu. Aí a mãe lê e fala com aquela doçura do amor de mãe, né? E fala: não, ele não falou assim, fulano. Ele falou: pai, você pode mandar mais dinheiro? Então, é o sentimento que trabalha o nosso lado razão. Então, cérebro e coração, eles precisam atuar juntos. E nós precisamos de um equilíbrio, de um comedimento, ou seja, de uma medida, tanto para o nosso lado racional, aquele lado matemático, né? Restrito, rígido, 2 mais 2 são 4 mesmo, né? E também o equilíbrio do nosso lado emoção, do nosso lado sentimento, para que a gente possa dosar a participação de cada um e não nos perdermos neste caminho, porque não só de razão é formada a nossa vida e nem só de emoção. Eu vou trazer de Mateus, Ana Paula, se você quiser interromper, por favor. Eu vou trazer de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mateus fala o seguinte: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Então, vamos aplicar essa passagem do Evangelho à lição de Joana, que fala sobre o equilíbrio razão-sentimento. Como tem sido o nosso falar? No Evangelho de Mateus, estudado e interpretado por Emmanuel, Emmanuel nos fala que falando nós construímos. Aí eu vou fazer um paralelo ao que Emmanuel nos traz, falando que falando nós construímos. Concordo plenamente. E quem sou eu para discordar de Emmanuel, né, gente? Refletindo, nós estamos refletindo. Então, eu concordo plenamente. Falando, nós construímos. Porém, falando, nós também destruímos. Nós também destruímos. Então, a nossa palavra, que deve ser feita, que deve ser usada, que deve ser construída para engrandecimento, para crescimento, para encorajamento, para entendimento, ela pode ser o corrosivo da malícia. Ela pode ser a queixa contundente e frequente. Como tem sido a nossa palavra?
Porque Emmanuel também nos traz, neste mesmo versículo, né, vamos colocar assim, uma chamada de atenção, né? Porque ele fala o seguinte: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Por isso, sim, sim, não, não são importantes. O equilíbrio, razão e emoção. Eu não posso falar pela minha emoção sim a tudo. Eu não posso falar sim para o meu filho o tempo todo, para o meu amigo o tempo todo, para o meu chefe o tempo todo, para o meu subalterno o tempo todo, não é? Para o meu companheiro, para a minha companheira, para a minha mãe, para o meu pai, para o meu... Não importa. Eu não posso falar sim o tempo todo. Por quê? Porque, na verdade, sim o tempo todo não é normal. Porque nem Jesus falou sim o tempo todo, né? Ele não falou sim o tempo todo. Jesus falou todos os nãos que ele precisou falar. Mas de que forma? Amorosa. Com amor. Né? Com amor. Então, na verdade, o equilíbrio entre razão e emoção nos traz a saúde do espírito imortal. Uma vida equilibrada, sem aqueles sofrimentos e angústias desnecessários. Eu devo, sim, falar o meu sim sem bajulação. Eu devo falar o meu sim sem que eu fique melada o tempo todo. Porque, gente, doce demais o tempo todo enjoa. Não é verdade? Nós estamos saindo da Páscoa. Aí aquela criançada ganha aquele tanto de chocolate. Eles ficam doidos. Para que abrir o chocolate? Porque eles comem um pedacinho do chocolate e no segundo pedacinho já enjoou. Aquele chocolate vai ficar rolando. Não é assim? Porque enjoa. Ao mesmo tempo, o não contundente, o não peremptório, aquele que é o tempo todo não. Tem pessoas que são o tempo todo não. Já reparou, Ana Paula? O tempo todo não. É o tempo todo crítica, é o tempo todo aspereza. Então, também não é positivo, porque destrói, é destrutivo, porque a crítica contundente ela é destrutiva. É a fala que não constrói. Então, que eu possa falar sim, sim, não, não, mas sem precisar ser de mel ou de fel. Eu não preciso ser o tempo todo sim, eu não preciso ser o tempo todo não. Eu não preciso ser o tempo todo instinto. Ah, pisou no meu carro, minha filha, estou revidando mesmo. Porque não é isso que a gente veio fazer aqui. Nós já passamos dessa fase. Ana Nadesda, então, quando a gente tiver evoluído num mundo feliz, significa que a gente não vai ter mais instinto se a gente estiver encarnado? Não, a gente vai ter. A gente vai ter instinto sempre. Porque quem nos mantém vivos no corpo físico é o nosso instinto. Porque por conta dele, a gente se preserva dos perigos. É o nosso instinto que nos faz seguir a nossa vida com saúde, com prudência, com cuidado. Então, que nós possamos pegar dessa fala de Emmanuel e juntar com a Joana, para que nós possamos encontrar o equilíbrio da nossa vida e para que nós possamos morar mais tempo no andar mais alto do nosso cérebro triuno, porque ele é o exemplo, ele é a conquista de todo esse tempo de evolução que nós temos. É ele que é a nossa conquista, é ali que mora o nosso ser mais elaborado. E cada vez nós vamos evoluir mais na nossa parte frontal, cerebral. Eu falo que a gente vai ser testudo, gente. A gente já foi bocudo, né? Quando a gente era lá embaixo, instinto, o homem de Neandertal, como é que a gente era? Um bocão, com os dentões afiados. Por quê? Porque a gente usava para comer aquela carne dilacerada, tal, para poder sobreviver. Não pensava. Não pensava. Quando comecei a ter sensação, opa, em vez de eu ter no meu grupo de lobos, né, ou de macacos que a gente era,
vários companheiros, não, com essa aqui eu tenho uma sensação melhor, evoluir. Depois, com o sentimento, não, essa aqui é minha companheira, olha que legal. Então, a gente tem que ficar no andar de cima. De vez em quando, nós vamos precisar ir lá embaixo, ou de vez em quando, nós vamos ir lá embaixo, mesmo não precisando. Ok, a gente tem que se perdoar também. Faz parte. Faz parte. Mergulhar e voltar. Faz parte, porque a gente vive. Eu falo, sempre que eu tenho essa fala de uma prima minha que é psicanalista, e ela fala, a gente vive em cima de um bolo de gelatina. A nossa vida é instável e a gente tem que estar se equilibrando o tempo todo. Imagina a gente o tempo todo em cima de um bolo de gelatina. É a nossa vida, né? De vez em quando a gente escorrega, vai lá embaixo na gelatina, tem que voltar, arduamente, mas vamos que vamos. E aí eu vou trazer para a gente fechar, porque faltam 5 minutos, né? Também de Emmanuel, uma orientação para que a gente possa viver esse equilíbrio razão-sentimento na nossa vida, né? Toda frase no mundo da alma, e junto com a frase, também as atitudes, que disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Então, de acordo com a energia que eu emito na minha fala, você sabe, ou você imagina, ou você cria uma imagem de mim. Nossa, gente, a Nadege é sempre muito rude, deve ser uma pessoa muito difícil de conviver, né? É a imagem que eu passo na minha fala. Então, fala para que eu te veja, diz esse filósofo. Ao mesmo tempo, muita gente acrescenta, escreve para que eu te veja melhor, porque eu escrevo aquilo que eu tenho uma reflexão, um raciocínio, uma elaboração em cima. E aí, Emmanuel ainda nos coloca mais. Age para que eu te conheça. Então, se eu tenho equilíbrio na minha fala, se eu tenho equilíbrio na minha escrita e eu tenho equilíbrio na minha atitude, entre razão e emoção e sentimento, eu consigo construir ao meu redor e não destruir. E aí ele nos diz, toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos, assim, frases e frases, duras como aço, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolos, palavras aflições, palavras problemas. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou em nós, criaturas, o poder de criar, é forçoso que nós reconheçamos que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Então, que nós possamos, como Joana nos convida a refletir e Emmanuel complementa, que nós possamos viver sempre buscando o equilíbrio das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Neste momento em que somos chamados a termos fé, uma fé raciocinada, uma fé que constrói em nós uma blindagem, mesmo naqueles dias mais difíceis, da perda de entes queridos, de amigos, do medo de perdê-los, da insegurança do que vai nos acontecer no hoje ou no amanhã, das dificuldades dentro dos nossos lares, da perda de emprego, da perda de dignidade de tantos irmãos que não têm o que comer nesse momento, que não têm como se manterem em suas casas porque não têm como pagar, que nós possamos nos lembrar que o nosso sentimento precisa
derreter o gelo da razão, muitas vezes, mas tem que ter a medida para que não nos permita o desespero, o desencanto, a desesperança. Então, nós vamos, quem quiser se sentir à vontade, fechar os olhos para fazer uma prece de encerramento. Eu quero agradecer a todos por esta noite, por esta oportunidade, a você, Ana Paula, mais uma vez, que você sabe como você cuida no nosso coração. Parabéns pelo Dia do Jornalista hoje e a todos os jornalistas que estão aqui conosco. E eu tenho muito orgulho de estar sempre com você ao meu lado, porque você, do seu trabalho, do seu ofício e do seu saber, como um instrumento para construir ao seu redor. Né? Então, muito obrigada. Vamos fechar, então, os olhos e fazermos a nossa prece de encerramento. Quem quiser deixar uma aguinha ao lado, essa aguinha será fluidificada pelos orientadores e mentores deste trabalho lindo que começa hoje. Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos e louvamos pela oportunidade desta noite, por estarmos juntos em família, uma família não consanguínea, mas a família mais importante, que é a família unida pelo sentimento da fé, unida pela certeza da vida infinita, unida pela consciência que o trabalho feito com amor, pelo amor e para o amor, engrandece, estimula, cura todas as feridas e auxilia a todos que necessitam de afeto e forças na esperança de dias melhores. Que essa doutrina maravilhosa que nos balsamiza o coração e que nos dá a certeza de toda a misericórdia e amor de Deus esteja com cada um de nós, nos fortalecendo, nos unindo e nos mantendo em equilíbrio. Que o nosso sentimento seja amor, um amor com a medida certa. E quando que a gente tenha que usar a razão, o nosso não, que ele seja revestido da paz, da energia amorosa daquele que explica o seu não, sem ferir o seu irmão. Que assim seja, e que nós possamos, Senhor, abençoar e dar continuidade a este trabalho lindo que foi começado hoje. Dai-nos a paz, a luz, as bênçãos da saúde, e que nós possamos ter uma noite divinamente abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nadejda, a gente tem muito a agradecer, né? Como você falou, agradeço de minha parte, agradeço mais uma vez você estar aqui conosco e aos outros convidados também que já aceitaram. A cada semana, conforme a gente disse, vai ser um convidado nesse mesmo formato e a gente só tem a agradecer, são muitos comentários aqui, pessoal dando boa noite, elogiando, a gente só tem a agradecer a presença de vocês, porque o intuito é esse mesmo, é a gente vibrar positivamente, falar coisas que levem esclarecimento, consolo, né, acolhimento mesmo, né, e vibre positivamente em prol de cada um e de todos nós, sobretudo nesse momento, né. Mais uma vez. Desculpa, eu quero também agradecer a nossa casa, né? Sem dúvida, o Caminho da Luz. A gente agradece. Imensa de estar lá e gratidão enorme por essa família Caminho da Luz que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de exercermos, né, a nossa fé, exercitarmos a nossa fé e fortalecermos a nossa fé. Muito obrigada, Carla. A gente agradece e semana que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado nesse mesmo formato. Agradecemos a todos e desde já desejamos uma boa noite. Beijo, fiquem com Deus, Nadejda. Obrigada, tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom, até mais.